Olá pessoal, bem-vindos à quarta aula sobre a origem da vida. Essa quarta aula vai abordar a chamada hipótese autotrófica. Essa hipótese vai nos dizer, que a vida surgiu aqui na Terra originada, oriunda, a partir de estruturas que eram capazes de produzir o seu próprio alimento. Então, essas estruturas, esses primeiros seres vivos, realizavam um processo chamado de quimiossíntese. Vocês não esqueçam disso. Muita gente confunde essa hipótese e, na hora de colocar o processo de produção de energia por esses micro-organismos, colocam fotossíntese. Lembre-se que a fotossíntese também é um processo autotrófico, porém já é um processo um pouco mais recente do que esse processo de quimiossíntese. Então, se era um processo cujos os seres vivos realizavam, sintetizavam o seu próprio alimento, a sua própria comida, como é que é isso? Como é que isso era feito de fato? Antes da gente saber sobre essa questão, a gente precisa entender que essa hipótese é uma hipótese relativamente jovem, né? Ela é bem recente, se você compará-la com a hipótese heterotrófica. Os cientistas, mais ou menos no ano de 1977, veja, no século passado, meados do século passado, descobriram que no fundo do mar existiam regiões, subaquáticas que eram aquecidas por rachaduras que nós chamamos hoje de fumarola, ou chaminés, como vocês quiserem, chamar, aquecido por essas rachaduras que vinham do interior da Terra, fazendo com que a água naquela região ficasse quente, né? E os cientistas, ao observarem aquela água, ao analisarem o teor daquela água saindo daquelas chaminés, perceberam que ali viviam vários seres vivos, seres vivos primitivos. E eles perceberam que esses seres vivos primitivos, primitivos do reino Monera, que é um dos reinos mais primitivos que a gente tem, eles eram capazes de extrair das substâncias que eram liberadas por essa fumarola a energia necessária para que eles se reproduzissem, para que eles pudessem se nutrir, pudessem se desenvolver e pudessem se reproduzir. Eles extraíam essa energia, de alguns minerais que eram expulsos do interior da Terra. Esses minerais eram o enxofre e o ferro. Então eles pegavam a energia desses minerais, sintetizavam, faziam reações químicas específicas, e dessas reações químicas, por isso o nome quimiossíntese, eles faziam uma síntese, produziam moléculas orgânicas, e a produção dessas moléculas orgânicas era suficiente para que eles extraíssem a energia dessas moléculas e conseguissem se nutrir, conseguissem se desenvolver e conseguissem procriar naquele ambiente extremamente hostil. Então, esses primeiros seres vivos, segundo essa teoria, à medida que eles foram se desenvolvendo, que eles foram se expandindo, vão dar origem a uma segunda classe de seres vivos. Por quê? Lembra que na outra teoria nós falávamos sobre... Primeiro nós tivemos os seres heterotróficos, e esses seres heterotróficos deram lugar aos seres autotróficos. Lembra disso que a gente falou? Nesse caso é o contrário. Nós tivemos agora os seres autotróficos, que eram capazes de extrair energia, de algumas substâncias do fundo do mar, e logo esses seres autotróficos vão dar origem a outros seres. Esses outros seres que a gente conhece são chamados seres heterotrófos, não esqueçam disso, heterotrófos anaeróbicos. E por que nós chamamos de heterotróficos anaeróbicos? Porque diferentemente dos seres heterotróficos aeróbicos, que respiram oxigênio, esses seres heterotróficos anaeróbicos não vão respirar oxigênio. Eles vão fazer um processo de fermentação química, ou seja, eles vão pegar
substâncias das profundezas do mar, da água, né? E vão realizar um processo de fermentação alcoólica, ou seja, eles vão produzir o álcool e na produção dessa fermentação, né, no processo de fermentação, na produção desse álcool, eles vão liberar o gás carbônico. Agora, novamente, o gás carbônico aparecendo aqui. Então, a liberação desse gás carbônico, né, no ambiente, vazando para a atmosfera, vai saturar essa atmosfera e vai dar lugar agora novamente aos seres autotróficos de novo. Agora veja a diferença. Os primeiros seres autotróficos que a gente falou até agora, eles faziam o quê? Quimiossíntese. Essa terceira geração de seres vivos, né, que são os chamados autotrófos fotossintetizantes, eles vão utilizar o gás carbônico para fazer essa fotossíntese. Como é que eles vão fazer isso? Eles vão pegar a luz do ambiente, que nesse momento já tem luz. Esses animais iniciais lá, que viviam nas profundezas, eles não tinham acesso à luz. Eram tipo um Titanic, né? 4, 5 mil metros de profundidade não tinha como ver luz. Então não podia fazer fotossíntese. Por isso que eles faziam a quimiossíntese. Já esses animais, ou melhor dizendo, desculpem, esses seres vivos dessa terceira geração, que não são animais, esses são vegetais, são produtores, assim como os primeiros eram, né? Esses produtores agora, eles vão utilizar o gás carbônico extraído do ambiente saturado, da atmosfera saturada que estava disponível naquele momento, né? Vão fazer uma síntese com a presença da luz para produzir a sua energia, que vai ser extraída exatamente do açúcar que eles vão produzir, né? Mais outra substância que vai ser extremamente necessária para a quarta e última geração dos seres vivos, que é o oxigênio. Então veja, os produtores agora, chamados de fotossintetizantes, né, vão numa liberação de um processo reacional, um processo de reação química, vão produzir o oxigênio. Esse oxigênio vai ser liberado no ambiente, vai saturar esse ambiente, né, e vai dar agora espaço para que surja um quarto tipo de ser vivo, uma quarta geração de seres vivos, os chamados heterótrofos aeróbicos. Não esqueça disso. Agora, os heterótrofos aeróbicos são aqueles que não são capazes de produzir o seu alimento. Eles não são chamados de produtores, eles são chamados de quê? De isso, consumidores. Então, esses consumidores vão extrair do ambiente o oxigênio para realizar a sua síntese de energia, né? E por que eles vão fazer isso? Da mesma maneira que eu falei na outra aula, por que se já fazem um processo de fermentação, por que não continuam fazendo? Porque o processo que utiliza oxigênio na produção de energia, ele é muito mais rentável do que o primeiro processo, do que o processo de fermentação alcoólica. Então, os seres vivos daquele ambiente, daquele quarto ambiente, que são os heterótrofos aeróbicos, eles vão conseguir extrair uma quantidade de energia maior nesse processo de respiração com oxigênio do que aqueles que fazem processo de fermentação. E é a partir daí, né, que vai surgir um período chamado de período cambriano, exatamente pela presença massiva do oxigênio na atmosfera. E esse período cambriano é que vai possibilitar uma explosão de vida no planeta. Então vai surgir vários tipos de seres vivos diferentes, grandes árvores, grandes animais, anfíbios, répteis. Por quê? Porque quanto mais oxigênio disponível no ambiente, maior vai ser a facilidade desses animais extraírem energia do sistema. E quanto mais energia disponível, obviamente, mais robustos, maiores, né, serão os animais e os vegetais que ali vão se reproduzir. Então vai surgir ali uma grande floresta por causa da grande quantidade de oxigênio disponível, também a grande quantidade de gás carbônico, e também vão surgir seres vivos das mais variadas espécies, obviamente por causa do oxigênio disponível no ambiente. Então essa é a teoria chamada de autotrófica. É a teoria que diz que o primeiro ser vivo veio de um autótrofo reprodutor, né? Então o processo é parecido com o primeiro,
dos heterotróficos, só que você vai inverter. Inicialmente começou com heterotrófico, na outra teoria, nessa começa com autotrófico, tá certo? Mas todos os dois processos, se vocês perceberam, terminam com a produção, uma quarta geração de animais, ou de seres vivos, melhor dizendo, que serão os chamados heterotróficos aeróbicos, ou seja, aqueles que respiram o oxigênio, que nós chamamos de animais superiores, né? São animais mais inteligentes, com maior facilidade de reprodução, né? Que obviamente vão consumir uma quantidade maior de energia, mas que só serão possíveis de existir por causa da grande quantidade de oxigênio disponível na atmosfera. Então é isso aí, galera. Terminamos por aqui nosso primeiro bloco de aulas de origem da vida. Acho que vocês já, com essas 4 aulas que foram dadas, vocês já podem compreender como é que as coisas aconteceram, tá certo? Quando voltarmos à aula aí na próxima semana, acabar esse recesso aí, nós discutiremos esses conteúdos de maneira mais intensa na sala de aula, e espero que vocês estejam já, né, bem apurados, né, bem avançados no conhecimento desse material, para que a gente possa discutir em sala de aula como é que tudo aconteceu. Tá bom, galera? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.